Fala terceirão, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como é que foi a arte brasileira no século XIX, tá? A gente está no penúltimo capítulo aí do livro 1, então vamos ficar bem atentos que nós vamos ver os artistas nacionais que surgiram neste período. Vamos lá então? Nessa obra, gente, eu quero que vocês observem muito bem como que essa obra foi retratada. É uma obra do século XIX, tá? Olha só que bacana, não sei se vai dar para vocês perceberem. Olha como que ele está muito bem retratado, esse personagem central, tá? O nome dessa obra é Caipira Picando Fumo, tá? De 1893. Olha só que interessante também, gente. Aqui tá dando para a gente notar que tem uma luz solar no personagem aqui retratado. A gente está vendo uma sombra aqui perto aqui da altura do ombro dele. Nós estamos vendo também aqui uma sombra de árvore. Então a projeção aí, ó, de onde o sol está surgindo, está projetando uma sombra aqui da árvore. Tá dando para a gente notar que ele está sentado em banquinhos de madeira. Olha o cenário, como ele está muito bem retratado, né? Então a gente consegue perceber que o quadro aí é como se fosse uma fotografia, né? Está retratando o dia a dia local, né, do povo brasileiro. Então é muito curioso e muito bem feito essa obra feita no século XIX. Os artistas brasileiros do século XIX vão deixar de continuar a produzir a arte clássica da Europa. Então, até então, antes do século XIX, a gente via o Brasil, principalmente os artistas estrangeiros, copiando a arte que até então existia lá na Europa, mas, né, principalmente os franceses que vieram vão retratar um pouco mais da nossa essência brasileira, tá? Mas lembrando, a arte vinda da Europa era considerada arte clássica. E aí, eles vão deixar essa arte clássica e vão começar a produzir a arte voltada para a história do nosso país. Então, o foco principal é resgatar a história do Brasil, tá? Em 1840, Dom Pedro II dará força para a produção da arte nacional. Então, em 1840, o Dom Pedro II ele vai fazer com que brasileiros possam aprender a arte, se for preciso ir até a Europa para aprender técnicas artísticas para produzir a arte nacional, focando a história do país. E aqui já vai começar uma série de grandes nomes da arte brasileira no século XIX. O primeiro aí é o Manuel de Araújo Porto Alegre. Ele foi pintor, caricaturista, arquiteto, historiador, professor e escritor, tá? Ele tem formação artística lá da Europa e ele se tornou professor no Brasil. Ele se tornou também até diretor da Academia de Belas Artes, que era, era a maior escola de artes que existia até então no Brasil, tá? Então ele foi que deu um pontapé. Ele, como diretor da Academia Brasileira aí de Belas Artes, ele vai dar o pontapé inicial para que toda a arte seja focada na história do Brasil, tá? Aqui tem o quadro do Porto Alegre aí, que a gente acabou de ver anteriormente, esse quadro chamado A Gruta, de 1863. Gente, olha a perfeição do quadro. Tudo que está até então, que provavelmente ele observou dentro de uma gruta, ele retratou muito bem. Que a gente está vendo aqui as pessoas mais ao longe, né? A gente está vendo todas as formações rochosas na gruta em si. E a gente tem uma luminosidade, né? Passando a impressão que a saída é por aqui. Então é muito bem feito mesmo. Aí o quadro do Porto Alegre, em 1863. E aí nós temos o outro quadro dele, que chama A Coroação de Dom Pedro I, muito bem retratado. A gente consegue aqui visualizar que o Dom Pedro aqui em cima, tá? A gente está vendo também claramente todas as pessoas, né? As pessoas que estavam presentes no dia da coroação aí, do Dom Pedro I, toda a pompa. A gente está vendo aqui duas mulheres aqui mais no alto. Então é muito curioso, muito interessante a gente observar, né? A gente está vendo aqui um padre representando aí a ala religiosa, aqui os nobres, olha as vestimentas que eles usavam. Então é muito interessante aí. É um quadro também do Porto Alegre
que fez esse quadro para retratar esse dia histórico. Depois veio o John George Green, de 1846 a 1887. O George Green, gente, ele foi professor de pintura de paisagem na Academia Imperial Belas Artes, tá? Então ele dava aula de pintura de paisagem. Ele introduziu a ideia de produzir a pintura de paisagem ao ar livre. Então ele que teve a ideia de tirar os alunos de uma sala, levar eles para um lugar fora da escola para eles pintarem ao ar livre, tá? Só que tinha algumas pessoas que não gostavam dos métodos que ele ensinava. E por conta disso, ele acabou sendo pressionado e ele acabou saindo da academia, porque ele não queria seguir os métodos que já eram convencionais, ele queria inovar. Só que por conta da inovação as pessoas não aceitavam muito. Então ele ficou meio entristecido, acabou saindo da Academia Imperial de Belas Artes. Mas o George Green, ele não fez a arte sozinho não, tá? Ele teve junto com ele, ele teve um aluno chamado Antônio Parreiras, que vai dar seguimento ao estilo artístico. O Parreiras aí, ele foi aluno do Johann George Green, que a gente acabou de ver. Ele vai produzir pinturas de paisagem brasileira, então ele vai representar aquilo que ele está vendo na paisagem brasileira. E ele vai se destacar nas pinturas de gênero, então ele vai pintar tanto homem quanto mulher, tá? Principalmente quando ele vai retratar o nu feminino, é que ele se tornou ainda mais conhecido pela capacidade dele de retratar o nu feminino, tá? Aí nós estamos vendo o quadro aí do Parreiras, chamada Fantasia. A gente está vendo aí um nu feminino que ele mesmo pintou em 1909. E aí a gente fica até pensando, né? Bem provável que aqui ele utilizou um modelo vivo para estar recriando o quadro. Depois veio aí o Victor Meirelles de Lima, 1832-1902. Ele é natural de Florianópolis, estudou na Academia também de Belas Artes. Tá vendo, gente? Todos eles passaram pela Academia de Belas Artes, que foi um pontapé inicial aí que o Dom Pedro II deu, né? Deu sinal verde para a produção da arte totalmente nacional, tá? O Victor Meirelles de Lima, ele viajou para Roma e conheceu as pinturas de Delacroix. Opa, passou aqui, tá? E essas pinturas fizeram muito sucesso lá na Europa, viu, gente? Então aí ele pegou a técnica do Delacroix e vai utilizar na técnica brasileira. Então ele vai pintar a primeira missa do Brasil em 1960, que é esse quadro que é um dos mais famosos que todo livro de história tem, tá? Então aí o Victor Meirelles, ele que fez esse quadro maravilhoso em 1960, ele fez, foi lá em Paris esse quadro, tá? É um quadro famosíssimo aí. Depois nós temos o Pedro Américo de Figueiredo, que foi desenhista de Louis Jacques Brunet. O Louis Jacques Brunet, gente, ele era um médico francês e um grande pesquisador da fauna e flora da América do Sul. Então o Pedro Américo foi chamado para ser o desenhista, enquanto o Louis Jacques Brunet desvendava a fauna e a flora da América do Sul. Então, para todo lugar que o Louis Jacques Brunet ia, o Pedro Américo acompanhava para fazer os registros dos desenhos da fauna e da flora na América do Sul. O Pedro Américo, ele vai receber uma bolsa do Dom Pedro II para estudar artes lá na Europa. Olha como é que são as coisas. Então, o Dom Pedro II viu nele um grande desenhista, pagou tudo para que ele pudesse estudar na Europa, conheceu lá a arte na Europa e voltou, e ele fez a famosa tela em 1888, que é O Grito do Ipiranga, ou então é o quadro conhecido como Independência ou Morte, que é esse aqui, ó, que todo livro de história também tem, O Grito do Ipiranga, tá? Em 1888. Também é um quadro famosíssimo que representa um dos momentos mais importantes da história do nosso país.
E aí, depois desses grandes pintores, esses artistas do século XIX, a pintura vai se modernizar ainda mais, principalmente na forma de retratar. O José Ferraz de Almeida Júnior e o Eliseu Visconde são os dois nomes que depois aí desse período do século XIX, principalmente depois de todos esses grandes artistas brasileiros que a gente viu produzir a arte nacional, eles também vão inovar nessa arte nacional. Por exemplo, o José Ferraz, ele vai retratar ainda mais um homem do interior do Brasil, com a sua vida calma, ao mesmo tempo melancólica e triste, então ele vai retratar isso de uma maneira muito fiel. E o Eliseu Visconde, ele vai ser muito conhecido por fazer pinturas bem realistas, tanto de homens quanto de mulheres, tá? Então ele vai aperfeiçoar os contornos, principalmente de fisionomia no rosto, de corpo. O Eliseu Visconde vai inovar na técnica de pintura para representar aí aquilo que ele sabia representar da melhor forma, tá? E aí a gente finaliza a arte que foi feita no século XIX e que é totalmente focada para registrar os momentos históricos do nosso país. Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.